Se você tem entre 50 e 65 anos, veja isso antes de pedir sua aposentadoria. É de extrema importância. E é bem rapidinho. 10 minutos já vou te passar as informações que você precisa saber. Se você tem entre 50 e 65 anos e está pensando em se aposentar nos próximos anos, eu quero pedir a sua atenção. Não faça o pedido da sua aposentadoria antes de conferir as informações que eu vou te explicar neste vídeo muito rapidamente, sem juridiqueza. E eu vou dizer o porquê. Muita gente acredita que basta entrar no aplicativo Meu INSS, consultar o simulador e esperar que aparecer a informação de que já pode se aposentar. Mas não é tão simples assim. Um período de trabalho que não aparece no seu cadastro, uma contribuição com problemas ou até a escolha de uma regra menos vantajosa pode fazer uma diferença enorme na sua aposentadoria. E existe uma pergunta que muita gente esquece de fazer e que deveríamos fazer. Não é apenas eu já posso me aposentar. Essa aí não é a pergunta principal. A pergunta que deveríamos fazer está se esta é realmente a melhor hora, a melhor regra para eu pedir minha aposentadoria. A gente deve conhecer isso, porque você pode se aposentar só uma vez na vida, mas o resultado dessa decisão poderá acompanhar você durante muitos anos. Por isso, hoje eu vou mostrar 5 coisas que você precisa conferir antes de pedir a sua aposentadoria. São 5 pontos que eu vou te falar, bem rapidamente. São 5 pontos que você tem que conhecer antes de pedir a aposentadoria. Então fique comigo até o final, porque o 5º ponto é justamente uma das decisões mais importantes para quem está próximo de se aposentar. Meu nome é Vital Barbosa, sou advogado e esse canal aqui é o Direito do Aposentado. Vídeo diariamente sobre aposentadoria, pensões, BBC LOAS e de quem está próximo da aposentadoria. Se você quer acompanhar as mudanças do INSS e da Previdência Social de forma simples, direta, se inscreva no canal e ative as notificações, você vai ficar sabendo os projetos. Agora vamos ao primeiro ponto. Confira o seu CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É muito importante. Antes de pedir a aposentadoria, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é conferir esse cadastro. Porque esse cadastro, ele é muito importante. É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Está a sua vida ali. E nesse cadastro que aparecem, em linhas gerais, informações sobre seus vínculos de trabalho, as remunerações que você recebeu, as contribuições previdenciárias. E aqui está um problema, que muita gente acredita que se uma informação não aparece corretamente no sistema, o INSS vai descobrir e corrigir tudo automaticamente no momento da aposentadoria. Não espere por isso. Isso não vai acontecer. Não conte com isso. Você precisa conferir essas informações antes de você pedir a sua aposentadoria. Porque no cadastro é você que é responsável de saber se está certo ou não. Veja se os empregos aparecem corretamente. Confira se existem períodos faltando. Observe se há informações que precisam ser corrigidas ou comprovadas. Porque dependendo do caso, um vínculo que não aparece ou uma contribuição com problema pode afetar a análise do benefício. Por isso, antes de pensar em pedir aposentadoria, confira seu histórico previdenciário no .gov.br, no Meu INSS. Agora vamos ao segundo ponto.
segundo ponto fala assim, ó, verifique se existem contribuições ou vínculos com problemas. Você já conferiu o seu cadastro. Agora é hora de analisar com mais atenção as informações que aparecem nele. Existem pessoas que trabalharam durante anos, mas encontram períodos que não estão registrados corretamente no cadastro. Também pode haver divergência entre datas, remunerações ou contribuições. Em outras situações pode aparecer indicadores no cadastro que precisam ser analisados. E aqui está uma coisa importante: descobrir um problema antes de pedir aposentadoria é muito diferente que descobrir depois que o pedido já está sendo analisado ou até foi negado. Por isso, não deixe para organizar a documentação somente no momento do requerimento. Já tenha em mãos com antecedência, porque dependendo do problema encontrado, pode ser necessário reunir documentos que ajudem a comprovar o período ou a informação que precisa ser corrigida. Quanto antes você identificar a situação, mais tempo terá para analisar o que precisa ser feito. E isso dá tempo de fazer. Agora chegamos ao terceiro ponto. Eu vou te falar do terceiro ponto, e esse pode fazer uma diferença importante para alguns trabalhadoras. Preste atenção. O terceiro ponto: verifique se existem períodos que podem exigir uma análise específica. Olha bem o que eu estou dizendo, porque nem toda a história profissional de uma pessoa aparece de maneira simples no cadastro do INSS. Existem trabalhadores que exerceram atividades expostas a agentes prejudiciais à saúde, aposentadoria especial. Existem pessoas que trabalharam no meio rural, outras prestaram serviço militar. Há também situações envolvendo períodos de contribuições que precisam de comprovação ou análise específica. E por que isso é importante? Porque dependendo da situação e da legislação aplicável, determinados períodos podem influenciar a análise do tempo de contribuição ou do direito à aposentadoria, principalmente aposentadoria especial. Mas atenção, cada caso precisa ser analisado individualmente. Não significa que qualquer período de trabalho poderá automaticamente aumentar o teu tempo de contribuição. O que eu quero mostrar é que você precisa conhecer o seu próprio histórico profissional. Às vezes a pessoa olha apenas o que aparece no aplicativo e esquece de analisar tudo o que aconteceu durante 30 ou 40 anos de vida, na sua de vida profissional. Se este vídeo está te ajudando até aqui, deixe seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar a outras pessoas que precisam dessa informação. Então dá essa força e já deixe seu like. Isso nos leva ao quarto ponto. Compare as regras de aposentadoria. Muito importante você conhecer, porque são várias regras. Tem a regra de transição, porque depois da reforma da Previdência, muitas pessoas passaram a conviver com diferentes possibilidades de aposentadoria. São inúmeras. E dependendo da data em que você começou a contribuir e do seu histórico previdenciário, pode ser necessário analisar as regras de transição. Existe a regra dos pontos. Existe a regra da idade mínima progressiva. Existem as regras do pedágio, quando aplicável, né? Isto.
E existem outras situações que precisam ser analisadas conforme o histórico do segurado. Então é muito importante saber dessas regras. Agora vem uma informação muito importante, que não basta descobrir qual é a primeira regra pela qual você consegue se aposentar. É preciso entender as consequências de cada possibilidade. Imagina que uma pessoa consiga cumprir os requisitos para determinada regra. Ela imediatamente já faz o pedido da aposentadoria, mas depois ela descobre que dependendo do seu caso, esperar mais algum tempo ou analisar outra possibilidade poderia produzir um resultado diferente. E é por isso que o planejamento previdenciário não significa apenas descobrir quando você pode se aposentar. Significa comparar cenários. Significa analisar as possibilidades existentes. E significa tomar uma decisão com mais informações possíveis de conhecimento. Isso é muito importante. Agora vamos falar do quinto ponto. E talvez esse seja um dos mais importantes deste vídeo. Vamos ver se não é. Deixa aí nos comentários. Antes de continuar, um ponto importante: cada caso é único e por isso vale sempre buscar uma orientação individualizada para a sua situação específica. Não pode ser geral. Tá bom? Quinto passo: descubra se realmente vale a pena pedir aposentadoria agora. Isso é importante. Você conferiu o seu cadastro, analisou os vínculos e as contribuições, verificou se existem períodos que precisam de atenção, comparou as possíveis regras, que são muitas, principalmente depois de 2019. Agora chegou a hora de responder. Vale a pena pedir aposentadoria agora, depois de tudo isso que você fez? E essa resposta não é igual para todos. Não é igual para todo mundo. Para algumas pessoas pode fazer sentido pedir o benefício assim que os requisitos forem cumpridos. Ah não, que tá bom para mim, vou pedir. Mas tem outras pessoas que, dependendo do histórico e das regras aplicáveis, pode ser importante comparar o que acontece se o pedido for feito agora ou mais adiante. E é por isso que eu sempre digo, uma coisa é saber quando você pode se aposentar. Outra coisa é saber qual decisão faz mais sentido para o seu caso. Porque é casos individualizados. E aqui existe um cuidado muito importante. Não tome uma decisão apenas porque um amigo, um vizinho ou um colega de trabalho se aposentou em determinada regra. O histórico dele é diferente do seu. A idade pode ser diferente, as contribuições podem ser diferentes, o tempo de que ele contribuiu pode ser bem diferente. Os salários que ele recebeu podem ser diferentes. Então é por isso que o resultado também pode ser diferente do teu vizinho, do teu colega. Agora eu quero fazer um alerta para você, que isso é muito importante. O aplicativo Meu INSS é uma ferramenta importante, realmente é importante e ajuda muito. O simulador também pode ajudar o segurado a ter uma referência. Olha bem, é a ter uma referência. Mas você precisa entender que a análise da aposentadoria depende das informações disponíveis no sistema. E essas informações só você pode conferir. Se existem períodos faltando, informações incorretas ou situações que ainda precisam ser comprovadas, isso pode influenciar o resultado da sua aposentadoria. Por isso não olhe apenas para a tela dizendo quanto tempo falta. Olhe para toda a sua história previdenciária
Estamos falando muitas vezes de décadas de trabalho e de contribuição. E tudo isso precisa ser analisado com muita atenção. E eu quero te chamar a atenção agora, no finalzinho, agora eu quero te falar uma coisa assim, ó, que é muito importante você fazer um investimento e contratar um especialista, um advogado especialista em questões de aposentadoria, em questões previdenciárias. É um investimento muito bom. Você contrata um advogado de sua confiança para te acompanhar nesse processo, porque vai ser muito mais rápido, ele já sabe o caminho das pedras, ele sabe as regras, ele conhece as regras, ele vai te conhecer, tu vai ler tua documentação e vai te encaminhar para uma aposentadoria melhor, mais fácil, tá bom? Então é sempre bom fazer esse investimento de contratar um especialista. Agora nós vamos fazer um checklist aqui do que nós falamos hoje. Antes de pedir a sua aposentadoria, primeiro confira o seu cadastro, o CENISA. Segundo, verifique os vínculos, contribuições e possíveis inconsistências. Terceiro, analise se existem períodos do seu histórico profissional que precisam de atenção específica. Quarto, as regras de aposentadoria que podem ser aplicáveis ao seu caso. É muito importante conhecer as regras. E quinto, descubra se realmente faz sentido pedir aposentadoria agora ou mais tarde. Porque se você fizer essas verificações antes do pedido, estará tomando uma decisão com muito mais informação. E aquilo que eu digo, se você tiver um especialista contratado por você de sua confiança, vai ser muito melhor. E olha, é uma coisa assim, ó, que tu contrata um especialista que ele conhece todo o processo, conhece todo o caminho, vai ficar tudo mais fácil. Se você encontrou alguma informação aqui que você quer compartilhar com outras pessoas, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com seus amigos, familiar. Se inscreva no canal, já deixa um like aí e deixe nos comentários aí de que cidade você é, que estado, que eu gostaria de saber, tá bom? Os erros das informações que você precisa observar no seu cadastro antes de pedir aposentadoria, você precisa conhecer antes, e um bom especialista já vai te orientar sobre isso, tá bom? Até o próximo vídeo, fique com Deus.